Eu convido o auditório a colocar a mão no coração. Nós vamos escutar a palavra de Deus. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro. O Verbo se fez carne, a palavra divina se fez carne, veio morar entre nós. E nós estamos acolhendo Irineu Vitor, da comunidade de Apóstolos Santa Bárbara do Oeste. Ele vai pregar para nós sobre a cura. Jesus, via segura para a cura. Mão no coração, cantemos ministério. Seja bem-vindo, Irineu Vitor. Seja bem-vindo, Santa Bárbara do Oeste. Seja bem-vindo, comunidade de Apóstolos. Uma salva de palmas para Jesus e uma salva de palmas para a comunidade. Invocamos o teu nome, o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos, Senhor. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor. Peça, solta levante os sua braços para o céu. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, e tudo pode mudar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, tudo pode mudar. Levante seus braços e diga para o Senhor nesta manhã: Senhor, nesta manhã eu dou toda a liberdade ao teu Espírito Santo, que é capaz de mover e manifestar o seu poder e renovar todas as coisas, a fazer uma obra nova na minha vida, com milagres, prodígios e sinais. Diga: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Amém. Você pode se sentando. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja em cada coração. Amém. Para quem não me conhece, não perdeu nada mais. Meu nome é Irineu. Tenho 37 anos, sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui do estado de São Paulo mesmo, de alguns quilômetros aqui, diocese de Piracicaba, né? Sou fundador e membro de uma comunidade de vida e aliança que se chama Apóstolos, e fui convidado a estar aqui, né? Nessa manhã por falta de juízo do Padre Eduardo, né? Mas amém, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então eu queria convidar você a abrir a sua Sagrada Escritura comigo, no Evangelho de São João, no capítulo 5. Se você trouxe sua Bíblia, você em casa também pode estar pegando a sua Bíblia. Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 1. Se a sua Bíblia for Ave Maria, página 1389. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1. Jesus, o caminho seguro, a via segura para a cura. Amém? Vamos lá. Diz assim o Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado.
de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação. Eu convido você a dar uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia e pode, dê um beijo nela. Nós vamos ver diversas manifestações de Jesus com relação às curas na Sagrada Escritura. Quando nós olhamos o texto de São João, existe algo muito interessante aqui. Era uma festa. Alguns exegetas dizem que poderia ser a festa da Páscoa, mas não se sabe ao certo qual era a festa que estava tendo em Jerusalém. Porém, no Antigo Testamento existia uma seguinte visão sobre a doença. A doença, ela era um sinal de maldição. Então, se era um sinal de maldição, todas as festas, quando as cidades tinham, normalmente as cidades, o momento que as pessoas que são normalmente enfermos, os cegos, os coxos, eles tinham a oportunidade de mendigar naquele dia. Então, qual era o melhor momento para que eles pudessem ganhar um dinheirinho? O melhor momento para se ganhar dinheiro quando era nas festas. Uma grande multidão vinha visitar a cidade, muitas pessoas estavam ali. Então, quando se chegava numa cidade e viam pessoas enfermas, ou coxo, ou cego, qualquer tipo, paralítico, quando se chegava numa cidade e via essas pessoas, se tivesse muitas pessoas, eles começavam a dizer assim: olha, essa cidade não tem a bênção de Deus, e ela é uma cidade amaldiçoada. Por quê? Porque existem muitos enfermos. Então era um sinal que aquela cidade não tinha sobre ela a bênção de Deus. Então, para os homens, uma visão humana, uma visão dos judeus daquela época. Então, o que eles faziam? Eles começaram em Jerusalém a contar uma mentira. Para quê? Essa mentira servia para que os homens, ao invés de ficarem mendigando, o que um coxo mais quer na vida dele? Andar, amém? O que um cego mais quer na vida dele? Enxergar. Muito mais do que uma esmolinha, muito mais do que só um trocadinho. Então eles começaram com uma mentira. E qual era a mentira? A mentira era o seguinte: olha, todo ano, uma vez por ano, e justamente na época que o povo visitava a cidade, justamente na época onde dava muita gente na cidade, eles contavam uma mentira. Falavam: lá no fundo da cidade, vai dizer que era num pórtico, perto das portas das ovelhas. O que era esse tanque de Betesda? Era um tanque onde os animais bebiam água. Então é um lugar normalmente que em volta tem excremento, é um lugar onde normalmente não é muito limpo, é um lugar que normalmente tem um mau cheiro, e é um lugar que normalmente quando você vai visitar a cidade, não é o lugar que você gostaria de visitar. Porque normalmente você quer ver o que na cidade? Os lugares mais belos, os lugares onde realmente você veja a beleza da cidade, onde estão os comércios. Então o que aconteceu? Começaram a contar uma mentira e diziam assim: olha, se você quer ser curado uma vez por ano na época da festa, lá no fundo, naquele tanque onde os bichos bebem água, vocês vão lá, porque é assim, e tem que ficar lá até o anjo aparecer. E o primeiro dia que ele pode aparecer é no dia da festa. Então quer dizer, no dia da festa, ao invés dele ficar lá pedindo esmola, ele ia fazer o quê? Ele ia ficar lá no fundo, do lado do tanque das ovelhas, esperando o quê? Um anjo balançar, e o primeiro que entrasse seria curado. Então se era o primeiro, não era todo mundo, amém? Se não era todo mundo, você tinha que estar atento. Então se não era qualquer dia, era desde o primeiro dia, não tinha dia certo, eles poderiam ficar lá a festa inteirinha e o anjo não aparecer, ia aparecer só no último dia. Então eles ficavam todos em volta do tanque, e ficando em volta do tanque, eles não saíam dali. E aí o que acontecia? A cidade ficava limpa dos coxos, não tinha coxo pedindo esmola, não tinha cego pedindo esmola, não tinha ninguém. Então as pessoas chegavam em Jerusalém, quando eles chegavam na cidade, eles falavam assim: nossa, que cidade abençoada. Por quê? Porque a cidade não tinha coxo, não tinha ninguém, mas na verdade não tinha, ou estavam escondidos? Estavam escondidos atrás de uma mentira. E normalmente isso acontece às vezes nos dias de hoje. O que é?
quando nós acreditamos no que as pessoas dizem, às vezes, ao invés de buscarmos a via da cura verdadeira, que é Jesus. E às vezes a gente acaba acreditando em tantas coisas, porque o desespero daqueles homens, o desespero de um coxo, o desespero de uma pessoa enferma, o desespero de uma pessoa com câncer, o desespero, quando bate a doença na nossa vida, bate o desespero. Você vai ver uma coisa muito interessante: os apóstolos, eles viam os milagres de Jesus, amém? Eles estavam perto, eles viam os milagres. É muito fácil, quando eu estou na minha vida, na caminhada, no dia a dia, falar assim: o irmão ali está com câncer. Eu falo assim: meu irmão, crê em Deus, pega na mão de Deus, porque Deus vai te curar, você tem que ter fé. Agora, quando o câncer bate na minha vida ou na minha casa, a conversa é outra. Enquanto eu estou proclamando na vida da pessoa a graça de Deus, é muito fácil, porque eu estou manifestando a força. Agora, quando é no meu barco, quando Jesus entra com aqueles homens na tempestade, quando a tempestade é acalmada, a tempestade começa, aqueles homens entram em desespero. Homens que já tinham visto milagres de Jesus, os apóstolos que já tinham visto curas de Jesus, e eles tinham visto tudo aquilo lá, tinha visto a transformação da água em vinho. Porém, na hora que a tempestade é no meu barco, naquela hora é aonde muitas vezes eu acabo fazendo o quê? Eu acabo tomando decisões precipitadas. E aí eles começaram a dizer assim: Senhor, levanta, nós vamos morrer. E quantas vezes nós estamos no barco de Jesus? Pergunta ao seu irmão: você está no barco de Jesus? Eu pergunto para você em casa: você está no barco de Jesus? Por quê? Se você está no barco de Jesus, não quer dizer que a tempestade não vai atingir o seu barco. Não quer dizer que a tempestade nunca vai passar na tua vida. Não quer dizer que nunca você vai ter um sofrimento ou uma doença. Isso não quer dizer. Por quê? Jesus, embora nós estejamos às vezes propícios a sofrer, Jesus está no nosso barco. Só que quando é o momento que Jesus começa a agir na vida dos apóstolos, quando eles estão no mar, na hora que eles vão até Jesus, porque Jesus só vem quando é chamado. Eles vão lá: Jesus, salva-nos, porque nós vamos morrer. Jesus está no nosso barco, e muitas vezes a gente faz o quê? A gente se entrega ao desespero. E muitas vezes as pessoas acabam buscando em outros lugares, em outras doutrinas, em superstições que o mundo nos oferece facilmente, com um conto: não, se você fizer aquilo você vai mudar. Não, você está com a dor no pé, você está com uma enfermidade no seu corpo, pendura uma palma lá na sua casa, que quando a palma secar, a dor vai embora. Ah, tem pessoa perseguindo você, coloca um pezinho de pimenta dentro da tua casa, a hora que ela secar, ela toma todo o mal que está lá dentro, aí você está livre. Aí você vai ver tantas coisas, tantas superstições. Ah, se você andar lá com uns grãozinhos dentro de um saquinho, um patuazinho dentro do ano, se você entrar com aquilo não vai deixar você sofrer. Quantas coisas, às vezes, a gente acaba se apegando, até mesmo materiais. Às vezes a pessoa: não, olha, se você pegar e você usar tal camiseta, se você fazer tal coisa, a sua vida vai ser mudada, simplesmente por causa de um objeto. E muitas vezes nós ficamos apegados no quê? Naquilo que o ser humano, muitas vezes, no seu desespero e na sua falta de fé, acaba às vezes nos ensinando. E normalmente na hora do desespero, aonde nós devemos buscar a cura verdadeira? Diga para o teu irmão: em Cristo Jesus. Porque Jesus é a via da cura verdadeira. Só que muitas vezes nós nos desesperamos, e acontece com aquele homem, todo ano, um coxo. Eu fico imaginando um coxo tendo que disputar com todos os cegos. Um cego corre mais que um aleijado, amém? Um cego corre mais, um surdo corre mais. Então já fazia 38 anos que ele estava tentando pular dentro do rio, e não conseguia. E ele ia morrer tentando pular dentro daquele rio. Então o que acontece? Vive de conto em conto, canto em canto, esperando um milagre através dos homens. Olha para você ver uma coisa: a primeira coisa que fazia com aquele coxo não fosse curado, qual era? A sua limitação humana. Olha, Jesus pergunta: quer ser curado? Ele diz assim: olha, eu não consigo porque eu sou coxo. Então qualquer pessoa que chegar lá, chega primeiro que eu. Muitas vezes nós não somos curados porque a gente ainda tenta apoiar-se na nossa base humana, querendo fazer do nosso jeito, querendo muitas vezes resolver do nosso jeito. E muitas vezes a gente acaba o quê? Na nossa limitação humana, eu não consigo progredir. Por quê? Embora Deus tenha colocado dentro de mim o Espírito Santo, embora eu seja tomado pela presença de Deus, embora eu seja tomado pela presença dEle, eu sou humano. Existem fraquezas humanas deixadas por causa do pecado. Tanto que ele vai dizer depois, quando ele encontra o paralítico no templo: não voltes a pecar para não te acontecer coisa pior.
Então ele disse para ele: o que pode acontecer de pior do que você ficar aleijado durante 38 anos? Ele disse assim: não voltes a pecar, para não te acontecer coisa pior. E aí o que acontece? A segunda coisa que aquele homem diz: olha, humanamente eu não tenho conseguido. E quantas vezes na tua vida, se nós esperarmos na nossa humanidade, às vezes a gente vai entrar numa depressão, às vezes a gente vai começar a afundar no desespero e vai começar a buscar nessas coisas. Daí a pessoa vai falar assim para você: ó, vai ali no centro ali que você vai receber uma benção ali, vai receber um passe. Aí eu começo lá na minha limitação humana. Na minha casa houve uma doença. Minha mãe, ela encontrou Jesus por meio de uma doença. Minha avó teve uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Daí o que acontecia? Minha mãe era espírita kardecista. E aí começou o quê? Foi em todo o centro de espiritismo que tinha em São Paulo. Foi lá em Três Fronteiras, que na época era a capital do espiritismo lá, onde eles faziam uns trabalhos, levou minha avó lá, levou um monte de coisa, e passaram no monte dessas coisas, e nada resolvia. Aí achou uma benzedeirinha que tinha lá, falou assim: não, dona Judite, vai lá, vai ter uma benzedeira ali, que vai fazer isso e isso para a senhora. Chegou lá, a benzedeira falou assim para minha mãe: ó, a senhora tem que comprar uma vela do tamanho da sua mãe, e fazer não sei o que, consagrar, porque daí quando você acender essa vela, ela queimar inteira, sua mãe vai ser curada. Minha avó não foi curada. Aí começou o quê? Falaram assim: não, você tem que ir lá na igreja fulano de tal, porque tem uma igreja ali, evangélica ali, que é do Poço de Jacó, dos milagres da última hora. Ela pegou e foi lá, começou a ir lá, e a gente era pobre, de maré desci, não tinha um puto no bolso, pobre mesmo. E aí chegou lá, um dia o pastor levanta uma garrafinha de óleo e fala assim: olha, esse óleo aqui, se você passar em qualquer pessoa enferma, a pessoa vai ser curada. Olha o tanque ali. Aí minha mãe já ficou desesperada, ela acabou o culto, já foi direto lá no pastor. Falou assim: ô pastor, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho desse óleo. Eu nem lembro qual era o valor, mas é como se fosse assim: imagina uma pessoa desempregada. Aí o pastor fala assim para ela: olha moça, é importante a saúde da sua mãe para você? Ela falou: muito. Ela falou assim: então a senhora, esse vidrinho aqui é uma ofertinha de R$200. Minha mãe falou assim: não, mas não, Deus dá as coisas de graça. Eu falei: não, irmão, você tem que entender que tudo tem um preço. Se a sua mãe vale para você, isso aqui não, o que é R$200? Aí minha mãe desesperou, ela ficou brava. Saiu daquele lugar. Por quê? Quantas vezes a gente fica esperando, a pessoa fala: não, a cura está ali, a cura está aqui, a cura está naquele lugar, a cura está naquele outro. Aonde está a verdadeira cura? Em Cristo Jesus. Às vezes a gente fica na nossa vida esperando um sorteio. Você está aqui nessa tarde, nessa manhã, você está aqui e nós vamos ter Santa Missa, vai ter adoração, e você vai estar diante de Jesus. É o mesmo Deus, é o Deus capaz de curar, libertar, transformar a nossa vida. O que acontece na nossa vida muitas vezes é a mesma questão daquela mulher do fluxo de sangue. Muitas pessoas vêm atrás de Jesus, mas às vezes não são curadas. Por quê? Aquela mulher, quando ela toca Jesus, ela toca com fé, acreditando que Jesus pode curá-la. Se você veio aqui neste dia buscando em Jesus a sua cura, se você veio aqui neste dia hoje buscando em Jesus a sua graça, você vai receber, mas tem que ser em Jesus. Não simplesmente por causa do lugar. Claro que o lugar é um lugar santo, é um santuário, porque Deus está aqui, acontecem celebrações, acontece a Santa Missa, acontece a graça de Deus. Aqui é um lugar santo, mas eu posso estar no lugar mais santo do Brasil, eu posso estar no melhor lugar do Brasil, com as pessoas mais santas, só que se o meu coração não crer no Deus do milagre, Deus não vai fazer o milagre na minha vida. Não é o lugar ajuda, as pessoas ajudam, mas quem faz o milagre é Jesus. Diga para o teu irmão: quem faz o milagre é Jesus. E muitas vezes a gente fica lá: não, vai lá em tal lugar, vai em tal lugar, atrás de tal pessoa, e parece que a cura não chega nunca. Por quê? Nós ficamos esperando de homens, como ele dizia: não tem ninguém para me pegar no colo e me jogar na piscina. Quantas vezes a gente espera que os outros façam alguma coisa para a gente? Ah, irmão, ninguém nunca colocou a mão na minha cabeça, nunca colocou a mão em mim, nunca ninguém disse meu nome na hora de uma oração, nunca ninguém falou isso, então eu estou esperando. Parece uma loteria. A fé às vezes parece uma loteria. Eu fico esperando alguém proclamar a minha cura. Se não proclamar, ela não acontece. Você pode ser curado sem uma proclamação. Às vezes Deus dá a graça da proclamação para a gente confiar, realmente ter a certeza que é Deus fazendo. Porque senão você pode sair daqui e falar assim: eu estava lá tal, mas essa semana parou minhas dores, tudo, eu estou curado, não tem mais nada. Às vezes Deus manifesta, Ele vai manifestar através da boca de quem está ministrando, justamente para você entender que foi Deus que fez na tua vida. Nós somos instrumentos de Deus.
Nós não somos Deus, nós somos o instrumento de Deus. Então Deus vai agir na minha e na sua vida, independente de uma revelação, independente se a pessoa pôs a mão na sua cabeça ou não. Muitas vezes quem vai ter que ir tocar no manto de Jesus sou eu, sem ninguém saber quem eu sou, sem Jesus sequer olhar para mim, e Jesus falar assim: alguém me tocou. O toque da fé. Aquela mulher, a fé dela tirou de Jesus uma força. Isso que eu senti, uma força que saiu de dentro de mim. Que força é essa? É a força da graça, da cura. O que o pecado deixou no homem foi o quê? As fragilidades humanas que nós vemos hoje. A fragilidade da doença, a fragilidade muitas vezes das misérias que nós vemos. Pessoas fracas, como nós somos tão fracos na fé, que às vezes precisamos de sinais a todo momento. Aí o que acontece? Jesus, a primeira coisa que ele faz quando ele vem nessa terra, ele começa a manifestar na vida dos homens, manifestar na vida de cada um de nós o milagre, para nós vermos que ele é aquele que cura fisicamente, como também liberta de todos os pecados. Então é para mostrar que ele é um Deus poderoso. Ele vem nessa terra e derrama-se nessa vida por nós, para quê? Para mostrar que realmente ele é o Deus que cura e o Deus que liberta. Então a partir de hoje, meu irmão, eu quero convidar a mim e a você a tomarmos uma atitude. A primeira coisa, a parar de confiar nas nossas limitações humanas. Porque se eu confiar simplesmente na humanidade do homem, às vezes no que o ser humano como ser humano pode fazer, muitas vezes eu vou ficar decepcionado. Porque o que acontecia ali? Não ficava ninguém ao redor do poço que não fosse os doentes. Vem cá, irmão, se você é uma pessoa que está precisando do milagre, normalmente a gente se torna egoísta pelo pecado. Todos os homens que estavam ali, as mulheres, eles iam pegar o coxo: não, deixa ele curar primeiro, depois eu curo. Nunca. Ele sempre corria para ser curado. Nunca nenhum doente ia conseguir levá-lo até o coxo, até o pórtico para ser curado. Quantas vezes nós esperamos das pessoas que sofrem as mesmas fragilidades que eu e você, que elas nos curem? Às vezes você sabe a luta que você tem dentro da tua casa, a maior luta que nós temos. Às vezes as pessoas que deveriam dar o maior amor para a gente, às vezes são as que mais nos machucam. E às vezes você espera a cura, às vezes no amor do marido, amor de um filho, amor de uma mãe, e às vezes você não vai conseguir a cura desta maneira, e você vai precisar do que? A cura das suas carências, a cura às vezes das suas rejeições. De que maneira? Você vai precisar da cura das tuas rejeições. De que maneira? Mergulhando em Cristo Jesus. Lembra que eu disse minha avó ficou doente, ela morreu no dia 15 de março. No dia 15 de março de 1991. Aniversário de minha mãe foi o dia que minha avó morreu. Só que ela não foi curada fisicamente, mas foi o dia que Jesus entrou na minha casa. A minha mãe conheceu Jesus no dia da morte da minha avó. E a minha casa começou uma transformação. Aí a minha mãe começou a buscar Jesus, encontrou naquela época a Renovação Carismática Católica, uma mulher convidou-la na rua no dia do aniversário dela. Foi o dia que minha avó morreu. Aquela mulher convidou minha mãe no portão. Quantas vezes você não pode ser? A via da cura, muitas vezes que o homem pode ser na nossa vida, é a via de nos arrastar para Jesus. Quantas pessoas às vezes estão sofrendo do lado de você lá na tua casa, e o lugar seguro que eles têm para buscar Jesus é através da tua voz. Às vezes você fala assim: ô irmão, vamos lá para a igreja, você está sofrendo, mas eu tenho um Jesus que é capaz de mudar a tua vida, eu tenho um Jesus que é capaz de mudar a tua história. Aí minha mãe começou a buscar o que na igreja? Ela começou a buscar a cura das feridas da alma dela. Uma vida de rejeição, rejeitada por pai, por mãe, e que muitas vezes sofria e não sabia nem como passar amor para os filhos. Por quê? Porque era uma mulher má? Não, porque nunca tinha recebido amor dentro da sua casa. E aí o que acontece? Procurou no mundo as curas para a sua alma, procurou às vezes nos namoros a cura para a sua alma, e conseguiu encontrar? Não. O ser humano não consegue encontrar paz para a alma dele, a não ser em Jesus. E quantas vezes nós acreditamos que a nossa alma vai ser preenchida por homens? Você já percebeu uma coisa? O ser humano, ele é o único ser que nunca se sente velho. Já percebeu isso? Pega uma pessoa de 15 anos e pergunta quem é um velho para ele. Ele vai falar que um de 30 é velho. Quem tem 30 aqui é velho? Não, você nunca vai se achar velho. Daí a pessoa de 30, ela assim, normalmente quando eu tenho 37. Para mim, eu já começo, na minha visão, velho já é quem está com mais de 55. Mas quando eu chegar com 55, eu vou estar velho? Não, vou achar que eu estou novo. Uma pessoa de 50 se acha velha? Não. Com 60 se acha velha? Não.
Um dia uma menina chegou em mim e falou assim: ai, irmão, reza para mim, amiga da minha mãe. A amiga da minha mãe, ela está passando por um problema no hospital. Não tem como você rezar para ela, a família está sofrendo muito. Ela falou assim: quantos anos ela tem? Ela falou 98. Eu falei: deixa ela descansar, tadinha. A gente acha que a gente não vai morrer nunca. E por que o homem nunca se sente velho? Embora eu esteja velho, às vezes eu não consigo mais correr, às vezes eu não consigo fazer algumas coisas fisicamente, às vezes a pessoa tem uma limitação humana, ela acha que ela pode tudo. Por que o ser humano nunca se acha velho? Sabe por quê, irmão? Porque existe uma alma dentro de você, um espírito, que Deus soprou como soprou sobre Adão e Eva, barro desta terra, frágil desta terra, porém com um espírito muito maior, que compreende a alma de Deus, que consegue entender a Deus, que consegue sentir a Deus. Sabe por que você nunca se sente velho? Porque você não foi feito para esta terra, você está aqui por um momento, nós somos estrangeiros aqui, como dizia São Paulo, mas o nosso lugar é o céu, o lugar onde nós almejamos é o céu. Então essa terra não é capaz de preencher a nossa alma, os homens não são capazes de preencher a nossa alma, os vícios não são capazes de preencher a nossa alma, porque a nossa alma é sobrenatural, a nossa alma não é natural. É por isso que nós temos que clamar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você quer que Deus cure a tua alma? Você quer que Deus cure? Muitas vezes a maior cura que o ser humano precisa, às vezes não é nem a cura física. Quantas pessoas hoje nós vemos? Nosso tempo é o mal da depressão e do suicídio, onde crianças de 8 anos de idade, não pode ser divulgado muitas vezes a pessoa que se suicidou, mas você vê crianças se suicidando com 8 anos de idade, 7 anos de idade. O que leva uma criança a querer se suicidar? Normalmente quando você pega uma pessoa que tentou suicídio, a pessoa está tentando terminar com a dor da alma dela. Não é porque ela não gosta da vida, não é porque a vida é ruim, é porque ela está com um vazio interior, por causa de alguma coisa que aconteceu tão grande na alma dela, uma dor tão grande, que ela já começa como experimentar a morte na alma. E aí o que ela faz? Como ela não consegue sair daquilo humanamente, fica lá na beirada do poço sentado. Às vezes ela espera que o marido chegue nela, o filho: ô minha mãe, vem cá, e pega no colinho e te leva até Jesus, e não vai. Quantas vezes a gente fica esperando pessoas vir e nos levar diante de Jesus, diante do poço, e a gente espera, humanamente a gente espera. Não quer dizer porque isso aconteceu com você, que você é a pior pessoa do mundo. Quem nunca esperou dos outros? Quem nunca esperou que alguém reconhecesse as coisas boas que você fez? Quem nunca esperou que a pessoa no mínimo, te desse o amor devido que ela deveria lhe dar? Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, quem seja, seus amigos, as pessoas às quais você ajudou. Quem nunca esperou? E muitas vezes a gente se coloca numa situação onde a nossa vida se sente tão sem sentido, tão sem razão, tão difícil para nós, que a gente começa a desesperar e às vezes querer desistir da própria vida. Porque para a gente, dentro da gente já morreu, a vida já não existe mais. Então o único jeito que eu tenho é eliminar o sofrimento. E de que maneira eu elimino o sofrimento? Tirando a minha vida. Mas vai dizer em João capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para dar vida em abundância a cada um dos meus filhos. Então se o teu coração tem sofrido, porque só quem já passou por uma depressão sabe o que é. Quem nunca passou, é fácil apontar o dedo, apontar para a pessoa e falar assim: olha, ela está com depressão, isso aí é falta de Deus, isso aqui. Às vezes você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que orar, você sabe que você precisa ir na igreja, você tem consciência plena do que você precisa, mas você não tem força. A única pessoa que é capaz de mudar tudo isso na nossa vida é Jesus. Aquele homem que estava ali era um homem abandonado pela sociedade, ele não valia nada, ele era um homem amaldiçoado. Quantas vezes quando começa a dar as coisas erradas na nossa vida, a sociedade não nos deixa de lado? Quando está tudo bem na tua casa, você tem dinheiro, você pode dar uma festa, quando você é útil, você é a melhor pessoa do mundo, mas nós vamos descobrir realmente quem nos ama na hora da dificuldade. Você pode ver, e às vezes é difícil para a gente entender isso. Olha, Jesus sendo filho de Deus, na hora da cruz, olha as pessoas que estavam junto com ele. Maria, sua mãe, uma parenta, sua tia Maria, estava Maria Madalena, uma ex-prostituta, e João, um menino que não trazia perigo para ninguém. Cadê os 11? Cadê? Fugiu todo mundo?
Na hora da minha e da sua cruz, nós vamos ter que aprender a olhar para os pés da cruz que nem Jesus. Sabe quem tem que estar no pé da minha cruz? Fala para o teu irmão, sabe quem tem que estar no pé da tua cruz? Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ela tem que estar no pé da nossa cruz. Nossa Senhora tem que estar ali, porque ela estava vendo o seu filho. Quantas vezes? Um dia eu fui atender uma mulher, uma mãe, ela tinha perdido o filho dela, e pediu para mim rezar para a mãe. Eu fico imaginando, como eu vou consolar uma mãe que perdeu o filho? Eu fiquei na minha cabeça, como que eu vou consolar alguém? Eu disse assim para ela, olha filha, a única pessoa que vai poder consolar essa dor sua, que entende ela de verdade, é Nossa Senhora. Porque diante da cruz ela estava com a espada, chorando lágrimas de sangue, mas ela estava em pé, aos pés da cruz. Estava em pé, chorando, porém em pé. Então quando nós perdemos alguém na nossa vida e nós não sabemos como lidar com aquela perca, nós temos que procurar em pessoas também, como Nossa Senhora. Nossa Senhora perdeu a pessoa que ela mais amava, porque Nossa Senhora ela não tinha só um filho ali na cruz, ela tinha o seu Deus. Quando nós pegamos os santos da igreja, todos os santos da igreja, quando eles tiveram uma experiência viva com Jesus, quando eles foram arrebatados, tiveram uma visão celeste, eles começam a ter como um sentimento de depressão, porque eles começam assim: como é triste ficar nessa terra longe de Jesus. Como é triste ficar nesta terra longe de Jesus. E muitas vezes, se nós tivéssemos esse mesmo coração, esse entendimento que Nossa Senhora teve, como ficar nesta terra longe de Jesus. Diz São Bernardino que quando enterraram Jesus no túmulo, Nossa Senhora começou a gritar: arrancaram meu coração, arrancaram meu coração. Aí os apóstolos começaram a chorar, porque a dor de Nossa Senhora era muito grande. A dor de uma mãe que perdeu o seu filho e o seu Deus, que você tinha contato com ele fisicamente. Você conviveu com ele dentro de você, a trindade dentro de você. Você escutava a voz do seu Senhor todos os dias dentro da tua casa, desde o bom dia. Vem cá, se a voz de Nossa Senhora, tomada pelo Espírito Santo, era capaz de mudar a vida de Isabel e daquela criança que estava dentro do ventre dela, quanto mais a voz do Deus que estava dentro dela e que fez isso com Isabel, ela escutando a voz desse Deus todo dia. A voz do Deus fez do homem falando bom dia para ela todo dia, pedindo bênção à sua mãe, que estava ali diante de Nossa Senhora, e a cada momento ela estava junto dele, cuidando daquele menino, porque ela tinha que cumprir os preceitos humanos. E diz que quando ela estava na beirada do túmulo, ela começou a gritar: arrancaram meu coração, arrancaram meu coração. Aí João perguntou para Nossa Senhora: mãe, como que arrancaram o seu coração? Ela disse: meu mestre, meu filho, meu rei me disse que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, e o meu tesouro é Jesus, e ele está enterrado nesse túmulo. Se nós conseguíssemos entender a riqueza que é Jesus, se metade dos nossos sofrimentos fosse por causa de Jesus, fala a verdade para mim, irmão, estou falando da nossa miséria humana. No seu dia, quantas vezes você sofre porque Jesus não está com você ou por falta de Jesus? Você sofre porque você não pôde passar no Santíssimo para adorar. Você sofre porque às vezes você não teve tempo para rezar. Ai meu Deus, eu queria tanto um tempo para orar, nem se fosse lá escondido no banheiro do meu trabalho. Ai, eu queria tanto ter um tempo para orar. Senhor, eu estou sentindo falta, eu quero orar, Senhor. Eu quero clamar o Teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero rezar o Santo Rosário, o Santo Terço. Eu quero ir na Santa Missa. Fala para o teu irmão, quantas vezes por dia você sofre com um negócio desse? Pergunta para ele, quantas vezes? A gente sofre porque não tem dinheiro. A gente sofre porque tem conta para pagar. A gente sofre porque está cansado. A gente sofre porque o patrão não reconhece a gente. A gente sofre porque está desempregado. A gente sofre por tudo, menos por Jesus. Aí ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nós nos desesperamos por esse mundo, mas não nos desesperamos por Jesus. Quantas vezes nós perdemos o tesouro verdadeiro, que é Jesus, buscando alegria nessa terra? Então, quando nós estamos no momento de sofrimento, a única pessoa que é capaz de tocar a nossa alma foi o Deus que deu a nossa alma e que soprou o Espírito em nós. Se você estiver depressivo, você sabe muito bem disso, irmão, eu já passei por isso. Se eu estou depressivo e eu abraço uma pessoa que está no momento com uma dor muito grande na alma, eu consigo tocar a dor dele?
Não, só um consolo humano. Se você estiver com a dor no teu coração, se você estiver com a depressão, se você estiver magoado, se eu vir tocar, te abraçar, eu não toco a sua alma. A única pessoa que é capaz de tocar a tua alma é invisível, não é? A tua alma é invisível. Um Deus que é Espírito Santo e que é invisível é capaz de tocar profundamente. Ele é capaz de tocar profundamente a tua alma. E muitas vezes a gente faz como aquele homem, eu fico esperando o que as pessoas dizem para mim. Irmão, quero dizer para você, nós temos um Deus que não nos abandona. Eclesiastes capítulo 2 diz assim: qual foi o homem que confiou no Senhor e foi decepcionado? Qual foi o homem que perseverou na oração e Deus não o atendeu? Fala para o teu irmão assim: Deus não vai te decepcionar, meu irmão. Deus não vai te decepcionar, meu irmão. Deus não vai te decepcionar. Fala para a pessoa do seu lado: o nosso Deus não é um Deus que decepciona os seus filhos, amém? Amém? O nosso Deus não é um Deus que abandona os seus filhos, não abandona. Você pode ver, mesmo que muitas vezes nós sejamos merecedores da punição, Deus nos trata com amor, porque Deus é Deus. Vai lá. Pedro, eu fico imaginando se eu fosse Jesus no lugar quando Pedro traiu ele. Imagina, alguém já te traiu na hora que você mais precisava de apoio e falou que não te conhecia? A pessoa dizia assim: não, eu amo o Senhor, olha, se alguém vir pôr a mão no Senhor, eu mesmo mato a pessoa. Ele já tinha arrancado uma orelhinha, né? Para matar era pouco, eu falei assim: eu mesmo mato. Mas na hora que ele viu o sofrimento na vida de Jesus, o que ele fez? Não conheço, nunca andei. É assim. Você já sentiu isso na sua vida alguma vez? O que vontade você tem de fazer com a pessoa? Ou vem cá que eu vou te dar um abraço, tadinho, estava com medo. É assim que você faz? Ou você fala assim: ah, se eu pego aquele infeliz, deixa ele precisar de mim agora. A hora que ele precisar de mim, ele vai ver o que vai acontecer com ele. A gente não é assim, irmão? Vai lá. Chega diante de Jesus. Jesus vai atrás dele, porque nem ele tinha força para ir atrás de Jesus. Quantas vezes a gente nega Jesus e Jesus volta atrás da gente? Eu faço de conta que eu não conheço. Chega lá no meu trabalho, a coisa começa o pessoal com uma conversa meio errada lá, contar umas piadinhas sujas, eu fico escutando aquilo, eu fico ali no meio. Eu acabo fazendo como se eu nem conhecesse Jesus. Daí o pessoal vai falar assim: nossa, eu vi você lá no louvendo. Você: não era eu não, só fui lá, um dia dei uma passadinha lá, mas não tem nada a ver com isso aí não. Ah, mas eu vi você lá ajoelhado diante do Santíssimo. Não, só foi um dia, minha mulher me levou na marra, eu tive que ir, mas eu não queria muito não. A gente foge da responsabilidade. Quantas vezes? Aí vai lá Jesus na beirada do rio, chama Pedro: ô Pedro, tu me amas? Olha isso. Se fosse eu e você, o que a gente faria? Você é um sem vergonha, rapaz. Você falou que me amava e na hora que eu mais precisei você sumiu. Some daqui. Jesus vai lá e pergunta para Pedro: tu me amas? 3 vezes. Ele fala assim: então se tu me amas, Pedro, pare de ficar voltando para a vida que você tinha antes e vai apacentar as minhas ovelhas. Quantas vezes a gente se decepciona com nós mesmos? Quantas vezes a gente não faz isso com Jesus? A gente nega e a gente começa a voltar para trás. E Jesus vai lá e busca você. Lá quando você voltou para trás e fala assim: tu me amas? Então volta. Eu tenho plena convicção, conhecendo Jesus, que se ele encontrasse Judas, ia ser a mesma coisa. Só que Judas não teve coragem de encontrar Jesus. Você acha que se Jesus encontrasse Judas, ele ia falar assim: você é um sem vergonha, Judas, você me trocou por 30 moedas de prata. Quando Judas entrega ele: vem cá, eu fico imaginando, eu e você, na hora mais difícil da tua vida, quando as pessoas vêm e vieram para pegar Jesus, e ele entregou assim: olha, vem cá, esse aqui é o Filho de Deus, dá um beijinho na bochecha dele. Jesus na mão mansidão fala assim: Judas, entregas o Filho do Homem com um beijo? Ele não xingou Judas? Se ele encontrasse Judas, eu tenho certeza que Jesus ia dizer assim: Judas, tu me amas mais do que 30 moedas de prata, Judas? Porque enquanto eu e você estiver vivo, Jesus, ele vai acompanhar a gente até o último dia, fazendo que a gente entenda que o amor dele é sobrenatural e que ele muda todas as coisas. O amor de Deus por nós não é humano, não é um amor falho, não é. Para você ver, aquele homem, ele estava desacreditado. E quantas vezes a gente não vem aqui desacreditado?
Aquele homem estava ali esperando, embora, olha isso, irmão, embora ele estava acreditando nas superstições, ele estava esperando há mais de 38 anos, ele já tinha certeza que nunca ele ia ser curado. Ele não falava isso? Eu não sou curado porque não tem ninguém para me jogar lá dentro, mas não saía da beirada do poço. Quantas vezes a gente está vivendo uma vida enganada, e às vezes eu não saio daquela vida porque ainda eu tenho uma esperança, porque vai que dá certo. Com Jesus não tem essa, vai que dá certo. Jesus, ele é a certeza da graça da nossa vida. Ele pergunta para o homem lá, e Jesus chega a isso nessa manhã, quer perguntar para mim e para você. Ele fala assim: você quer ser curado? Você quer ter sua casa transformada? Hoje eu estou aqui por causa da oração de uma mãe. Aquela mulher que levou a mãe dela em todos os centros espíritas que ela podia no estado de São Paulo. Quando ela conheceu Jesus, ela tirou todo mundo daquela vida, que esperava ir lá no centro para tomar um passe, ia lá porque tinha que ler a mão, para saber o que é que nós ia fazer, porque eu tenho que saber meu futuro, mas nunca dava certo. A gente esperava numa ilusão do que ia acontecer, em superstições. Quantas vezes a gente não se prende em superstições? E tinha que ir lá, e se eu não tomasse um passe, minha mãe batia na gente, sabe? Era assim, se eu não fosse no centro de macumba lá, de espiritismo, ela batia em mim de fio de ferro Black & Decker. Aquela conversa que Paulo tomou 3 vezes a chibatada de Jesus, eu estou para mim para lá de 40. Minha mãe, ela dava chibatada na gente de fio de ferro Black & Decker. Cada vez que minha mãe batia em mim, era tentativa de homicídio. Eu falava, ela batia demais. Tudo porque ainda não tinha conhecido Jesus? Era uma mulher má? Não tinha conhecido Jesus. Uma pessoa que não encontra Jesus, ela não tem paz na alma dela. Aí minha mãe foi lá, encontrou Jesus e começou a trazer Jesus para dentro da casa, tirar a superstição. Começou a encontrar homens de Deus. Comecei a estar em contato com a palavra de Deus. E aí o que começou a acontecer? A libertação da nossa casa. É fácil? Não. Por quê? Tem que ter a manifestação da minha vontade, de querer a vontade de Deus na minha vida. Jesus vai lá diante daquele homem e fala para ele assim: tu queres ser curado? Aquele homem fala, a primeira coisa que ele dá é desculpa. Quantas vezes Jesus quer curar a nossa vida e a gente ainda fica dando desculpa? Ô Senhor, eu queria ser curado, mas lá em casa a coisa está assim. Eu queria tanto seguir o Senhor, mas eu estou desempregado. Eu queria tanto fazer isso, mas nada dá certo na minha vida. Dá tudo errado. E aí o que acontece? Jesus, como entendeu que aquele homem não ia conseguir entender por causa do quê? Das feridas. Ele estava cego nas limitações dele humana e nas esperanças que ele tinha nas pessoas. Aí ele fala assim: levanta-te, toma teu leito e anda. Nesta manhã, o que Jesus quer fazer conosco é esta mesma coisa. Sabe o que é? A graça de romper-nos das escravidões, às vezes na esperança humana, que pessoas podem mudar a nossa vida, e ter a certeza que só Jesus pode mudar a minha vida. Se você tomar posse disso, levanta o teu braço e diga comigo: Senhor, eu tomo posse. Pode ser mais forte: Senhor, eu tomo posse, que só o Senhor pode realizar na minha vida. Diga para ele: eu tomo posse, que em ti eu sou mais que vencedor. Eu quero tomar posse, Jesus, que tudo aquilo que me afastou de ti e me afastou da tua graça, hoje vai cair por terra, porque o teu nome é poderoso para realizar e para fazer, para curar e libertar. Põe a mão no teu coração, quero que você feche seus olhos. Hoje toda a paralisia que existia na tua vida, nós vamos rezar por toda a paralisia que tinha, aquilo que não deixava você mais caminhar. Nós vamos rezar por aquilo na tua vida, como a paralisia daquele homem. Pessoas que às vezes têm a certeza do que querem, porque aquele homem tinha certeza que ele queria ser curado. Eu quero que você traga no teu coração qual é a tua busca nesse dia, nesse domingo, nesse louvemos. O que você veio buscar diante de Deus, não é diante de mim, não é diante das pessoas que estão aqui, mas o que é que você veio buscar diante de Deus? A primeira coisa que Deus quer saber hoje, nas tuas paralisias que às vezes o medo te colocou,
Eu não consigo porque eu tenho medo. Quantas pessoas me frustraram? Feche teus olhos. Traz no teu coração as tuas paralisias dos medos. Pessoas que muitas vezes disseram para você que você não ia dar certo. Pessoas que disseram às vezes que você a sua vida inteira tentou, mas nunca deu certo. Disseram assim: você apresenta para Deus às vezes que as palavras foram mais fortes do que uma arma na tua vida. Apresenta para Deus às vezes que as palavras destruíram aquilo que você buscava no teu coração. Traz diante de Deus as paralisias quando você esperou de pessoas. Não porque você é uma pessoa diferente das outras, porque às vezes você esperava um abraço, esperava um apoio de alguém, e você às vezes acabou ficando paralisada porque as pessoas que você mais esperava nunca disseram para você: vamos, eu estou aqui com você. Nunca disseram assim: pode confiar porque eu não vou te abandonar, até o fim eu vou estar com você. Quantas vezes nós, nas nossas limitações humanas, acabamos confiando na limitação humana de alguém? Quantas vezes eu, na minha limitação humana, confiei às vezes nos homens, eles não foram capazes. Quando eu esperei às vezes que eles me ajudassem, ao contrário, não tinha ninguém para me levar até o poço da cura. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, pode ser que até hoje você se sentiu sozinho na beirada do poço. Se você tem se sentido sozinho, fala para Jesus: Senhor, eu estou me sentindo sozinho na beirada desse poço. No poço que é a realização, o poço representa a realização da obra na minha vida de Deus. Só que muitas vezes eu estou buscando no poço e não no Senhor do poço. E hoje o Senhor do poço vai até você. E Ele pergunta para você nessa manhã: filho, você quer que a sua vida seja mudada, que a cura aconteça na tua vida? Ele está perguntando para você: você quer que a sua família seja transformada? O que é que você quer nessa manhã? Jesus está perguntando para você. Fala para Ele com a tua voz. Se você quer, fala: Senhor, eu quero ser curado. Só basta uma palavra de Jesus, só basta uma palavra. Feche teus olhos. E nesta manhã Deus vai dizer a palavra para você. Uma palavra. Não precisou que Jesus colocasse a mão na cabeça daquele homem. Basta uma palavra de Deus, um fit de Deus, um faça-se de Deus, para a obra de Deus acontecer na tua vida. Basta assim um faça-se de Deus. E nessa manhã eu quero clamar o faça-se de Deus sobre a nossa vida. O faça-se de Deus nas tuas dores, da tua alma, do teu coração, no sentimento de morte, na depressão, nos abandonos, nas dores físicas. Receba nessa hora o faça-se de Deus. Toma a tua cama e anda. Aquilo, irmão, aquilo que hoje te fazia arrastar, hoje você vai sair com a cama na mão, declarando que Deus te deu tua cama, que era sinal de queda, sinal de humilhação como vitória. Toma a tua vitória na mão, vai ficando de pé. Vai tomando a tua vitória na mão nessa hora. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te, toma a tua cama na tua mão. E agora é a hora de você proclamar essa vitória na tua vida. E nós vamos cantar. Há uma promessa que quer se cumprir. Diga. Nesse lugar É o próprio Senhor. e é o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Canta, solta sua voz. Há uma promessa que quer se cumprir nesse lugar. Peça. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Levanta seus braços. E o mal irá se cumprir. Proclame. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar Milagres nesse lugar. milagres nesse lugar. Com seus braços, levante e canta nessa hora. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não
Solta sua voz. Proclama. não Resistirão. ao poder. Pode ser mais forte. Proclama isso, irmão. Se eu Orar, se eu clamar, as muralhas. não resistirão ao poder. Com toda a força, vamos lá, canta, solta sua voz. Se eu orar, se eu clamar, As muralhas não resistirão. Pode ser mais Se forte. eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Nenhum mal, Deus. Nenhum mal irá se cumprir. Os mares irão se abrir Quando a boca, quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, Declare isso na sua vida. não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão